Olá, queridos amigos amantes da arte. Bem-vindo ao nosso canal Moagem de Letras. Hoje vamos apresentar Dança com Lobos, do escritor norte-americano Michael Black. Esse livro foi publicado em 1988, já pensando numa adaptação cinematográfica que ocorreu em 1991, dirigido e atuado por Kevin Costner, que na época dos anos 80 ele era dos atores mais requeridos no cinema americano, né? E ele não tinha experiência de atuar por trás das câmeras, né? Quer dizer, ele atuava na frente só, o ator, mas ele resolveu assumir a direção e assumiu com muita competência, né? Então tanto que o filme fez muito sucesso no rastro do livro também, que fez sucesso, foi o primeiro lançamento desse autor, quer dizer, ele já entrou no mercado com o pé direito. E o livro ganhou 7 Oscars, né? Quer dizer, inclusive o melhor diretor em filme e o roteirista. O próprio roteirista foi o escritor, né? E ganhou mais uma coleção de Globos de Ouro, né? Então aqui se trata, o episódio ocorre na Guerra Civil Americana. Essa Guerra Civil foi de 1861 a 1865, foi o norte contra o sul. O norte era a União, o sul os confederados, né? E o personagem principal, que é o Tenente Dumba, ele era do norte, né? Quer dizer, da União. Então aqui se passa numa batalha, eles estão cercados pelos inimigos, né? Quer dizer, os nortistas. E o Tenente Dumba está com ferimento na perna, né? E levam ele para o hospital de campanha. Como faltava muito recursos terapêuticos e talvez a comodidade dos médicos, né? Eles achavam melhor amputar as pernas do que propriamente tratar os ferimentos, né? Então, quer dizer, saiu muita gente amputada ali dessa batalha, né? Sem braço, sem perna, por falta de um tratamento adequado. E ele pediu que não fizesse isso com ele, né? Mas era a opção desse hospital de campanha, era isso. E no ato suicida, ele monta lá no cavalo, que é o nome do Cisco, e foge lá das trincheiras, né? Quer dizer, do cerco. Nisso os inimigos vão atrás dele e o norte consegue sair daquela... estava encurralado, né? Então, quer dizer, e ataca o inimigo por trás. Então ele é considerado um herói, né? Aí ele pede depois o chefe lá da guarnição o que ele quer, porque ele foi um herói, salvou lá todo o destacamento, né? Então ele disse que quer o cavalo, que é o Cisco, um cavalo muito bom, e quer ir quer ser tratado da perna, não amputado, e ir para uma região bem distante, assim, mais ou menos na fronteira, que ele já estava muito cansado de guerra, de movimentos, né? E mandou ele para um forte, assim, eu acho que é a região mais ou menos do Texas, né? Chegando a esse forte, ele vai lá com o cocheiro, outro militar, ele vê que o destacamento que estava lá no forte já tinha ido embora, porque disse que não acontecia nada e eles terminaram deixando o forte ao Deus dará, né? E esse forte está com alimentos, né? Suprimentos alimentares, até caixas com armas, né? E ele passa a viver lá nesse forte. Esse cocheiro, na volta, ele foi atacado pelos índios Pawnees, que era inimigo, né? Quer dizer, eles eram hostis ao homem branco, né? Já o forte era próximo da outra tribo, que eram os Comanches, que era também rivais desses Pawnees, né? Mas ele não era hostil ao homem branco. E ele passa a reconstruir o tempo dele, né? Quer dizer, as coisas que tinham deteriorado lá no forte e tudo. E os índios vão lá para o acampamento, quer dizer, escondido ali, querendo roubar o cavalo dele, né? Os Comanches. Inclusive tem uma cena que ele sai correndo até nu, ele estava tomando banho, né? Espantando lá os índios. Mas era de uma forma de um roubo não agressivo, né? E numa determinada altura, ele, fazendo os passeios dele, ele descobre uma mulher, né? Quer dizer, que era uma mulher branca, que tinha sido adotada por esses índios Comanches. A família dela tinha sido massacrada pelos Pawnees. Ela está prestes a cometer suicídio, né? Depois ele sabe, né, que o marido dela, que era um índio muito querido lá na tribo, né, havia morrido numa dessas batalhas, né? E ela não conseguia mais viver sem ele.
E ele salva essa mulher branca, né? E ali inicia uma paixão entre eles, né? E os índios veem que ele era um cara de bom coração, ele vai adotado por essa tribo indígena, né? Então ele passa a adquirir os costumes dos índios, a linguagem deles. E é uma verdadeira redenção assim na vida dele, porque ele conhecia os índios como pessoas hostis, como se fosse outro tipo de seres alienígenas, né? E ele vê não, que os índios são pessoas, primeiro esses comanches, gente como a gente, né? E muitos deles, pessoas assim, muito honestas, pessoas de bom caráter, né? Então ele leva essa vida lá com o índio e ele é adotado, né? Quer dizer, há um urso, aliás, há um lobo que sempre está atrás dele, né? Quer ser como fosse adotado por ele, né? Ele chama de duas meias, né? Então é por isso que dá esse apelido dele, Dança com Lobos. Isso aqui é o apelido que os índios fazem dele, né? Então os nomes são até engraçados, né? O chefe da tribo chama de 10 ursos. A mulher que ele se casa, né? Que era branca, que foi criada pelos índios, que é de pé com punho, né? Aí tem um que é pássaro esperneante, cabelo ao vento, né? O nome dos índios era mais assim, algum registro, alguma coisa que remetia a alguma lembrança, né? Então ele convive, né? Esses índios, e ele descobre que os índios são pessoas, quer dizer, ele muda toda a concepção que ele tinha de índios, né? E que são muitas vezes melhor do que o homem branco, né? Quer dizer, até nas caças que eles fazem aos bisões, as cenas muito bonitas no filme, eles caçando, mas eles não massacram os bisões, eles matam só o suficiente para a alimentação, né? Então é uma fotografia muito bonita desse filme, né? E o filme fez sucesso justamente por isso, como fosse a redenção da tribo indígena. E na época o Gênio Oeste estava praticamente decadente, né? Esse filme foi uma das reabilitação do Gênio Oeste. Então apareceu alguns filmes muito bons depois. Esse aqui foi dos primeiros, né? Mas assim, nem toda convivência, não existe paraíso aqui na Terra, né? Posteriormente ele volta lá para o forte, ele sempre ia atrás de armamentos ou de gênero alimentício, e ele vê que o forte está habitado por outro destacamento policial que ele não conhece, né? E como aquelas roupas dele indígenas, ele é preso, os caras batem nele, achando que ele é um inimigo, né? E essa tribo ataca lá depois o forte para salvar ele, né? E ele vê que ele vai ter que ir embora, né? Quer dizer, com essa mulher. Ele não dá mais para conviver com os índios, que era a intenção dele era viver até velhinho e morrer, porque ele estava trazendo perigo para esses índios, né? O fato é que os índios americanos, eles tinham uma cultura assim muito desenvolvida, né? Quer dizer, de armamentos, de cavalos, de ideologia entre eles, né? Mas não era aquela cultura construtiva, né? O ser humano, o homem branco, né? Está sempre em expansão, e nessa expansão ele destrói tudo, né? E é o que ocorreu com os índios americanos, né? Quer dizer, eles foram confinados a reservas, lugares pequenos, perderam aquelas terras dele, né? E como aqui no Brasil também, e em outros lugares do mundo, né? Inclusive os nativos, que se chama, né? Eles terminam perdendo o seu lugar no mundo, né? Para raças invasoras, né? Porque uma das características dele era justamente não ter o índio em todos os lugares, tanto aqui quanto na África, nos Estados Unidos, eles não tinham essa cultura construtiva, né? Eles se acomodavam muito naquela vida na natureza, né? O que a natureza ofereceu para eles, né? E foi a derrocadas deles, né? Então é um livro muito bom, um autor que ele não tinha muita experiência literária, mas escreveu aqui com maestria, né? Quer dizer, você lê, você revê as cenas, né? Como se fosse assim um lado visual, né? Quer dizer, uma das características que eu acho muito importante na escrita é você transmitir cenas visuais nas palavras escritas, né? Como se você estivesse lendo e vendo aquele cenário, vendo toda aquela situação. É um livro que não foi muito badalado no Brasil, mas eu recomendo. Muito bem. Desde já agradeço a visualização do nosso vídeo, deixe o like, faça a sua inscrição
e vamos compartilhar muitas ideias interessantes em nossa jornada.